Você já deixa seu filho na escola com o coração apertado, ouvindo aquele choro lá de dentro, se perguntando se você estava fazendo a coisa certa? Eu vivi isso no passado, quando a Alice foi pra creche. Eu precisava trabalhar, meu marido também, e a gente precisou, né, dessa rede de apoio. Meu pai agora aposentou, mas até então todos os avós trabalhavam. E eu ficava me perguntando, será se eu estou fazendo a coisa certa? E quando vinha aquela mensagem da escola, né, tipo, chorou muito hoje, não sei o quê. Aí vinha a culpa, vinha o medo, vinha a dúvida. Dava vontade de tirar, dava vontade de sabe? De pedir demissão, falar, meu Deus, deixa eu cuidar do meu filho. Se você já teve esse medo, o vídeo de hoje eu quero conversar com você, nessa conversa de mãe aqui, de mãe para mãe, sobre a adaptação escolar. O que é normal, o que não é normal, como atravessa essa fase difícil e com mais segurança, né, emocional para você e para o seu filho, né? Oi, eu sou a Natália, sou mãe, sou advogada e aqui neste canal a gente fala sobre maternidade real, enxoval, segurança e escolhas conscientes para cuidar dos nossos filhos, tá? E hoje a nossa conversa é de mãe. No Papo de Mãe de hoje, a gente vai falar sobre a adaptação escolar, tá? Então, se você está passando, agora, início do ano letivo agora, eu sei que essa pauta está na mente de muitas mulheres nesse exato momento. Então, eu estou aqui para ajudar você, que vai passar por isso, a entender o processo de adaptação escolar, como que ele funciona, para te dar aquele abraço gostoso, porque eu sei, eu vivi isso, foi muito difícil, mas deu tudo certo no final e eu vou te contar neste vídeo agora as principais informações que vão te trazer acolhimento, informação e principalmente tranquilidade para viver essa fase com seu filho, tá bom? Porque a adaptação, gente, ela não é só da criança, tá? Ela é da mãe também. Ela é da família inteira, na verdade, né? Então, vamos lá. O que é a adaptação escolar de verdade, tá? A adaptação escolar não é só da criança, né? Se acostumar com a escola, é de se acostumar com a nova rotina, é um processo emocional muito profundo. Então, para crianças muito pequenas, a Alice, por exemplo, foi com 1 ano e 6 meses, eu a considero muito, muito, muito pequena para ir. Eu teria levado só com os 3 anos, se eu tivesse a possibilidade, mas dentro das minhas possibilidades de ter uma babá, uma pessoa que eu não conheço dentro da minha casa, cuidando da minha filha, e levar para a escola, que tem outras mães, todo mundo tá atento, tá todo mundo observando, eu optei pela escola, eu optei pela creche, foi uma opção minha, tá? Se você tá fazendo uma opção de forma diversa, não tem nada de errado, tá? Tem até a Ivana Gerigui. Cara, os vídeos dela eu acho até um pouco chatos, assim, porque eu entendo o que ela quer dizer, que o ideal é a criança ficar no seio familiar até os 4 anos, né? Acho que é 4 anos que ela fala. É o ideal, mas não é a realidade, né? Então a gente precisa trabalhar com a realidade. Eu não tenho essa realidade de poder deixar comigo até os 4 anos. Gostaria muito, mas não tenho essa possibilidade, né? Mesmo se eu estivesse trabalhando de casa, eu estaria trabalhando, não à disposição para cuidar, para ficar com eles, com ela. Então, essa não é a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses vídeos que culpabilizam a mãe. Eu sei que não é a intenção da Ivana, eu já assisti muito conteúdo dela, mas eu me sinto às vezes com algumas coisas que ela fala pessoalmente ofendida. Sei que não é a intenção dela, mas sim, eu acho muito pesado você virar pra mãe que não tem a possibilidade de ficar com a filha até os 4 anos e falar pra ela que é errado. Não é errado, sabe? É o que ela pode fazer, tá? Eu sei que ela fala também, no final, ela sempre traz esses apontamentos, esse aconselhamento, né, de que se não é sua realidade, tudo bem. E na visão dela, a creche é a última possibilidade, né? Antes da creche ainda tem a babá, tá? As babás são muito caras, pelo menos aqui em Brasília. A realidade para você contratar uma pessoa para ficar com seu filho é muito, muito, muito puxado. Então, assim, eu não vi essa possibilidade dentro do meu contexto aqui. Eu não consegui visualizar que isso era possível. Fora que eu, particularmente, tenho um medo muito grande de ter uma pessoa que eu não conheço cuidando da minha filha, num ambiente recluso, fechado, né? Que é dentro de casa. Claro que se eu colocasse uma babá aqui, eu teria câmeras espalhadas pela casa inteira. Mas ainda assim é uma pessoa desconhecida dentro da minha casa, sozinha com a minha filha, né? E câmera tem pontos cegos, enfim. Né? Então, se fosse uma situação, por exemplo, que eu trabalhasse em trabalho remoto, teletrabalho,
e estivesse em casa, né, observando a babá, observando ali a interação, podendo, né, tá sempre olhando, talvez eu considerasse mais, mas não é o caso. Então eu prefiro que fique na escola, porque pelo menos na escola não só eu tô cuidando, como todas as mães estão cuidando, né? Então esse foi o primeiro ponto, tá bom? Então vamos lá, né? Adaptação é aquela coisa, né? É a separação da criança do seu familiar. Então ela tá indo para um ambiente completamente desconhecido, que ela não conhece aquelas pessoas, a gente não conhece aquelas pessoas, são estranhos. Ela tá indo para um ambiente totalmente fora, né, do que ela tá acostumada, e isso causa muita ansiedade. Então, assim, na adaptação escolar da Liz, ela ruía muito as unhas. Gente, vocês não têm noção. Assim, as unhas dela, eu passei meses sem cortar a unha, porque eu não tinha unha pra cortar. Sabe, ela fazia e ela ficava mesmo de tanta ansiedade que ela tinha. Agora, mais pro final do ano, quando, né, ela se adaptou finalmente, depois que ela se adaptou, acabou. Eu até esquecia de cortar as unhas, vinha na agendinha, mãe, chegou a hora de cortar a unha. Porque realmente eu desacostumei de cortar a unha dela, porque ela ruía as unhas todas, de tanta ansiedade que ela ficava de ir pra escola. Então, assim, isso é um processo que é muito emocional, né, e pra gente. Eu espero que o áudio tenha ficado bom antes de eu colocar o microfone, gente, eu tinha esquecido do microfone. Tá? Então, assim, essa separação, esse processo da adaptação escolar, ele é emocional, ele é puramente emocional, tanto para a criança quanto para a família, tá? Então, você tem que pensar que ela tá se separando da principal figura de segurança dela, provavelmente a mãe, tá? Ela tá indo para um ambiente novo, ela tá sendo cuidada por pessoas que ela nunca viu na vida, né, que ela não conhece, e ela tá vivendo uma rotina completamente diferente da rotina de casa. Na escola, a rotina, ela é muito regrada, né? E em casa a gente não faz dessa forma, né? Por mais que a gente tenha uma rotina, as coisas são mais maleáveis. Na escola não, tudo tem roteiro, porque são várias crianças, eles precisam que as coisas funcionem todos os dias, da mesma forma todos os dias. Então, é esperado, tá? Então, assim, tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, são várias mudanças ao mesmo tempo, né? A separação, o ambiente novo, pessoas desconhecidas. Então, tudo isso ela tá vivendo ao mesmo tempo, tá? Então, sim, você tem que esperar choro, vai chorar, vai ter regressão de sono, de coisa. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo como a adaptação escolar atrapalhou o sono noturno da Liz. Inclusive, desde que ela foi pra escola, ela não voltou pra cama dela, não dorme sozinha. Ela já teve alguns episódios que ela pede pra dormir sozinha, mas ela acaba voltando lá pra nossa casa, né? No meio. Você quer o quê? Pão de queijo. Não tem pão de queijo, filha. Não tem pão de queijo. Você quer botar água? Meu amor, você se molhou inteira. Oh, filha, você se molhou toda. Bom, regressões são comuns. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre como que a adaptação escolar fez a regressão de sono da Liz. E ela criou uma angústia de separação em relação, principalmente a mim, que é muito difícil pra gente até hoje. E agora que ela tá começando, depois de um ano, né? Que ela tá começando a aceitar dormir um pouquinho separada. E ainda assim é começo da noite, depois no meio da noite ela vai lá para nossa cama de novo, né? E isso demandou uma cama montessoriana, de casinha, enfim, né? A gente tá fazendo todo um trabalho com ela, mas ela teve essa angústia de separação, sim, e acordava assustada à noite, assim, tipo, meu Deus, me abandonaram de novo naquele lugar. Então, assim, isso foi muito difícil, principalmente para mim. Eu, nossa, no primeiro mês, acho que eu saía querendo chorar da escola todos os dias, quando eu deixava ela lá. Mas eu não tinha opção, tinha que deixar, né? Ela tinha que ficar. E é muito difícil, tá? Não é fácil, não. Quanto tempo dura a adaptação escolar? A gente não sabe. Vai de criança para criança. Tem criança que em 2 semanas já está adaptada. Tem criança que leva 1 mês, 2 meses, 3 meses para se adaptar. A Liz levou 1 mês e meio, mais ou menos, para se adaptar. 100%, acho que ela só se adaptou mesmo no final do ano. Mas essa angústia de separação, essa questão do sono, isso a gente ainda está trabalhando. Mas assim, dela chegar na escola sem chorar e querer entrar por conta dela, levou 1 mês e meio. E a gente chegou até a pedir uma reunião com a professora, porque a gente estava assim, preocupado de que fosse um caso de que a gente ia ter que tirar mesmo ela da escola, porque tava assim, ela estava introspectiva até dentro de casa. Ela ficou muito introspectiva, assim, não era mais a Liz, sabe? Não é que não era mais a Liz. Ela chegava muito introspectiva, a gente ficou muito preocupado do que estava acontecendo, assim, se era normal, porque
não era ela, né? Ela é uma criança que ela fala muito. Ela canta. E ela, nessa época, ela já falava, um ano atrás, ela com um ano e meio, ela já falava pelos cotovelos. E ela já cantava muito, né? As músicas da Galinha Pitadinha, ela já cantava. Então, assim, tanto que, claro que sim, falava para uma criança de um ano, né, gente? Hoje ela fala muito mais. Tanto que a gente pediu uma reunião com a professora, com um mês mais ou menos que ela estava, um mês e meio. A gente pediu uma reunião para perguntar como é que ela era na sala, sabe? Se estava tudo bem na sala, se ela ficava chorando o tempo inteiro, porque a gente precisava. Então a gente fez a reunião com a professora, com a coordenadora pedagógica e tudo. E ela falou assim, não, normal, assim, mas ela... A pergunta que a professora me fez foi, ela fala alguma palavra? Quer dizer, foi até espantoso na hora que ela perguntou isso. Eu falei assim, não, ela fala tudo. Inclusive, aí eu falei para ela, inclusive com uma semana que ela estava aqui, tendo as aulinhas aqui, né, na creche, ela começou a formar frases. Então ela começou a usar verbo, tipo, papai foi banheiro. Ela não vai falar, foi ao banheiro, né? Ela não falava, hoje ela fala. Mas ela falava, papai foi banheiro, mamãe foi cozinha. Então assim, ela já começou a usar verbos. Uma semana que ela estava na creche, gente. E aí eu contei isso pra professora, a professora falou assim, sério? Porque ela não fala nenhuma palavra com a gente. Então assim, ela estava um mês e meio na creche e ela não falava nenhuma palavra. Então, assim, você vê o quanto que estava sendo difícil para ela a adaptação, tá? Então, depende da criança. Então assim, a adaptação depende da criança. E detalhe, falar, depois desse mês e meio, depois dessa reunião que a gente teve, a gente fez uma viagem. Foi até engraçado, assim, porque a gente fez essa reunião e tal. Na semana seguinte, ali já estava mais, sabe assim, já estava entrando com mais facilidade para a aula, meio que conformada, com a cara mais de conformada, assim, do que de feliz. Estava indo conformada. Aí a gente fez uma viagem de uma semana, e aí o medo, né, dela regredir de novo e a gente ter que começar uma nova adaptação quando a gente voltasse de viagem. Mas não. Na viagem, acho que ela ficou tão entediada com a gente, porque na escola eles têm muita atividade, né? São várias crianças, eles brincam muito. E eles têm toda uma rotina, conta história, tem teatrinho, tem parquinho, são várias crianças brincando, tem vários brinquedos. Então, assim, tem o pedagógico, né? Tem a questão pedagógica, tem a questão da diversão, mas tem todo ali um ritual, né? Que ela já estava acostumada, apesar dela ir meio berrada, ela estava acostumada já. E durante a viagem, a gente percebeu que ela sentia falta. Porque assim, a gente indo ainda na ida, a gente pegou um carro de São Paulo para Aparecida, né? A gente pegou um avião Brasília-São Paulo, de São Paulo. A gente alugou um veículo e foi para Aparecida, depois para Campos do Jordão. E nesse trajeto de veículo, de carro, ela ia na cadeirinha e ia cantando as músicas. Você via que no horário, mais ou menos no horário assim, do lanchinho, ela cantava a música do lanchinho, no horário do almoço, ela cantava a música do almoço. E assim, a gente percebeu que ela estava sentindo falta. Aí eu falei, nossa, espero que isso seja um bom sinal. E foi. Quando a gente voltou, no dia que a gente voltou, que a gente levou ela para a escola de novo, ela entrou numa felicidade, do tipo assim, graças a Deus eu voltei para cá, eu vou fazer minhas coisas, sabe? Então assim, demorou 2 meses para ela se adaptar. Pra ela ir com felicidade para a escola, demorou. Mas depois disso virou o xodó da professora, assim, a favorita, tudo era ela, não sei o quê. Conversava pelos cotovelos com todo mundo, com as tias, com os coleguinhas, com não sei o quê. Comandava a turminha, virou tipo outra criança, sabe? Então ela virou meio que coordenadora, ela era quase a terceira monitora da sala dela, porque na sala dela tinha uma professora e 2 monitores. Ela era quase a terceira monitora, assim, e de saber a mochila de todo mundo, qual mochila era de quem, qual roupa era de quem, qual sapato era de quem. Ela é muito perceptiva, assim, ela é muito esperta nesse estilo, ela é muito observadora. Então, de tanto ela ficar quietinha observando, ela sabia tudo, assim. A professora ficava até, não acredita nisso. Tem até uma situação engraçada que a professora contou, que ela tinha uma monitora diferente na sala, porque a monitora da turminha tinha faltado, e aí eles estavam dormindo, né? Tinha uma outra monitora que não estava acostumada com as crianças, assim, que é tipo um monitor volante da escola, sabe? Quando alguém falta, eles colocam no lugar. E ela não sabia, né, os sapatos. Aí a professora falou para ela assim, não, eu volto já, quando eles acordarem, não precisa calçar o sapato deles, pode deixar sem sapato, que aí quando eu chegar, eu coloco o sapato deles. Aí elas, quando chegou, né, que eles já tinham acordado, tava todo mundo calçado e com os sapatos certinhos. E aí perguntou, como é que você sabe? Perguntou pra monitora, né, como é que você soube, assim, qual sapato era de quem? Ele falou, não, a Alice Pereira, que me contou. Ela foi falando qual que era cada um, e eu fui calçando. Então, assim, pra você ver como que a gente acha, às vezes, que eles evoluem muito rápido, né? Então,
vai dar certo, mãe. E aí os sinais de alerta que você tem que se preocupar é choro intenso, aquele choro intenso por muitas semanas, que não melhora, é um sinal de alerta, tá? Recusa em se alimentar, é um sinal de alerta. Isolamento extremo, também. Mudança muito brusca de comportamento, também é um problema. Então, assim, são sinais que alertas que a gente precisa observar, mas que ali, se é uma coisa mais sutil, que vai evoluindo, tá tudo dentro do esperado. Agora, se não evoluir, se passa muito tempo do mesmo jeito, aí é um sinal de preocupação que você tem que estar de olho, sim, tá? E é importante conversar com a escola, é importante conversar com o profissional. Que foi o que a gente fez, né? A gente pediu uma reunião com a professora, com o pedagógico, porque a gente estava preocupada até de a gente precisava, sei lá, fazer um trabalho com um psicólogo, né? Um psicopedagogo, um psicólogo infantil, para ajudar, né? Mas acabou que não precisou. Foi mais uma ansiedade nossa mesmo, ali, um mês, a gente tinha um mês já. Ela não chorava intensamente, mas ela chorava para ficar, chorava para voltar para casa, entendeu? E a gente ficou assim, né? Mas ela não recusava comida, não se isolava. Quando estava em casa no final de semana, que ela via que eu ia para a escola, ela ficava super feliz. Então, assim, a gente via que ela estava normal, mas que ela não gostava de ir, sabe? Então, tenham cuidado, tá? Esses sinais de alerta precisam ser muito bem observados, tá bom? E o erro que muitas mães cometem, sem perceber, é tentar sair escondida, tá? Você esperar a criança se distrair, sair sem se despedir, achar que isso vai facilitar o processo, não vai, tá? O ideal é você chegar lá na porta, entregar a criança, dar tchau, dar beijo, falar tchau, mamãe volta daqui a pouco, mamãe volta mais tarde para te buscar, enfim. Por quê? Porque você está quebrando a confiança da criança, né? E isso não sou psicóloga para falar, mas é uma coisa ruim, né? Você está quebrando a confiança daquele serzinho que confia em você, sabe? Aí você está realmente abandonando ele, né? Em vez de dizer para ele que você está deixando ele lá, mas que depois você volta para buscar. Então, uma despedida clara, firme e amorosa é o mais recomendado, tá? Não vai fugir. E lembrar, tá? Que a adaptação também é sua. Você... Não é só a criança que chora, gente. A gente chora também. Eu chorei. Ai, doía meu coração, partia meu coração quando ela ficava triste. Porque eu ficava assim, sem saber, sabe? Se eu tava fazendo certo. Mas amar é isso, né? É permitir que o nosso filho cresça. A gente não tá abandonando. A gente sabe por que tá deixando na escola. Por que tá deixando na creche. A gente sabe que aquilo ali é importante para eles. E é importante pra gente também. É uma necessidade, não é uma opção, uma escolha. É uma necessidade que tanto a gente quanto eles precisam passar por isso, né? Eles para criarem confiança, autonomia, enfim. E a gente, porque a gente precisa também dessa separação, né? A gente precisa ter o nosso tempo para trabalhar, para fazer as nossas coisas, enfim. Seja lá por qual motivo você precisa da creche. Geralmente por causa de trabalho, mas tem mães que não trabalham, mas precisam de um horário para poder conseguir arrumar as coisas da casa. E não tem nada de errado nisso, tá? Você sabe por que você está deixando seu filho na creche algumas horas e a gente precisa, né, tá preparado para isso. Vai doer, vai ser ruim, mas vai dar tudo certo no final. Acredite no processo, tá? E o que ajuda de verdade mesmo na adaptação, que são algumas atitudes assim que fazem muita diferença, é criar uma rotina previsível, né? Então você acorda de manhã, você fala pra criança que ela vai pra creche, que ela vamos colocar o uniforme, vamos não sei o quê. Então, lá, criar uma rotina previsível, falar da escola sempre de forma positiva, das professoras, enfim. Validar os sentimentos da criança, tá? Nunca minimizar o choro, tá? Não minimize o choro. Não ridicularize o medo e mostra segurança ali mesmo. Com o mesmo coraçãozinho apertado, mostra segurança para a criança, que aquilo ali é bom para ela, que aquilo ali tá tranquilo, é uma coisa ok. E fique claro, né, sempre atento aos sinais de alerta, né, de que algum abuso está acontecendo, porque aí sim é algo de intervir. Mas a adaptação é normal, é natural. Vai acontecer em algum momento, ele pequeno, ele grande. Quanto mais você conseguir deixar para mais tarde, mais fácil da criança adaptar, eu acho. Mas não quer dizer que seja ruim se você precisar colocar tão cedo, sabe? Então, seu filho precisa sentir que você confia naquele ambiente, tá? Se você confia na escola, você confia nos professores, ele vai sentir isso e vai acontecer. No tempo dele, ele vai se adaptar e ele vai se permitir viver o ambiente escolar. Você foi pegar um biquíni pra você? Gente, ela trouxe um biquíni pra vestir, meu Deus. E no final do vídeo,
E aí, no final do vídeo, eu vou te contar uma frase que mudou completamente a forma como eu vivi a adaptação aqui em casa, tá? Que é... em casa. A adaptação escolar é um processo emocional, tá? Ela não é sobre força, ela é sobre vínculo. Cada criança tem seu tempo, cada família tem seu tempo, cada mãe tem seu limite e tudo bem se doer, vai doer. Mas você não tá sozinha, tá? Todas as mães ali estão passando pelo mesmo processo. E todas as mães estão ali passando pelo mesmo processo ou já passaram por esse processo. Uma frase que eu li, eu nunca mais esqueci, que é: o seu filho só consegue ir pro mundo porque ele tem um porto seguro para voltar. Então seja o porto seguro do seu filho, entendeu? Ele sabendo todos os dias que ao final do dia você vai buscar ele vai voltar para casa, ele vai voltar para aquele ambiente que ele ama, que ele gosta, daquelas pessoas que ele confia, que você tá ali por ele, tudo vai fluir, tá? Ele vai chegar nessa conclusão de que, opa, todo dia ela vem, todo dia ela volta, todo dia ela volta. Então a sensação de abandono, ela vai sumir. Em algum momento ela vai sumir e ele vai se adaptar. Então assim, o que eu quero dizer pra vocês, vou ver se eu tenho o vídeo aqui da Liz, gente, nos últimos meses ela dava muito trabalho na escola pra ir embora. Não era pra ficar, era pra ir embora, porque ela não queria ir embora. Ela queria ficar brincando, e aí a gente ia buscar ela na salinha. Ela saía correndo pela escola, sabe? Pegava um brinquedo, ia correr atrás de um amigo. Então assim, a gente passou pro inverso, né? Antes ela não queria ficar, no final ela não queria ir embora. Então assim... Filmar vocês dois aí. Bora, senhora! Pra quem tem medo aí, ó, de colocar na escola, é isso aqui, ó. Passa um mês chorando porque não quer ficar. Acontece, tá? Aqui é maternidade real, você não tá sozinha. Se você quiser que a gente tenha mais conversas de mãe assim, né, por aqui, se inscreve no canal, comenta nesse vídeo, compartilha esse vídeo com uma mãe que está passando pela adaptação escolar. Eu sei como é difícil, eu sei como é pesado e a gente está aqui para se apoiar. Então, se você quiser deixar seu relato de adaptação escolar aqui nos comentários para ajudar outras mães, vai ser muito legal. Um beijo, falou e tchau!